Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje damos início à nossa segunda aula da nossa disciplina de Empreendedorismo e Liderança. Lembrando que na nossa última aula nós trabalhamos com o plano de ensino da disciplina, deixamos alinhado os mecanismos de avaliação e tratamos sobre o comportamento organizacional, né, que busca estudar os aspectos relacionados ao comportamento humano dentro dos ambientes produtivos, certo? Buscando estudar e investigar como esse aspecto humano impacta, consequentemente, no processo produtivo, no sistema produtivo, certo? Porque todos vocês já sabem que aspectos relacionados, por exemplo, a motivação de um colaborador, a motivação de um indivíduo vai impactar na forma como ele desempenha uma atividade, na forma como ele desempenha uma tarefa, certo? E quando existe um comprometimento considerável nesse aspecto motivacional, vai impactar no processo, e ao impactar no processo faz com que ele não tenha o desempenho esperado, ou não cumpra com os indicadores, com os níveis de excelência que são esperados para esse colaborador, certo? Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com o conceito de liderança propriamente dito, certo? Que é a primeira vertente, a primeira parte dessa nossa disciplina. Para remeter essa importância da liderança, pessoal, eu queria remeter lá no final do século XIX, início do século XX, certo? Quando a gente remete ao sistema taylorista, que eu mencionei para vocês na última aula sobre esse sistema, que é conhecido como sistema clássico, né? Produtivo, sistema de organização produtivo clássico, porque ele buscou lá fragmentar o tempo, atividades padronizadas, enfim. Mas o que é que eu queria remeter para esse sistema produtivo, essa forma de organização? Que o aspecto motivacional, à época, que perdurou por alguns anos, era alicerçado nos aspectos financeiros. Ou seja, acreditava-se que para um indivíduo, ele, digamos assim, dar o seu máximo ou agregar o máximo de valor para um processo produtivo, bastava apenas incentivos monetários. Só que à medida que o tempo foi passando, os estudos foram se ampliando, certo? O aspecto cognitivo, a escola de psicologia, ela foi ampliando os estudos, observou-se que o aspecto financeiro, como vocês bem sabem, não é o principal foco hoje em dia, o que motiva mais um colaborador, certo? Então, fiz essa rápida introdução, pessoal, para a gente remeter ao segundo ponto. A principal preocupação que as organizações têm hoje em dia, certo? É ter o sucesso e como obter esse sucesso. Então, como eu falei para vocês, lá da ISO 9004, é ter o sucesso sustentado, é se manter em um nível de excelência, certo? Um nível que ela acha adequado com seus objetivos estratégicos, mantendo um nível elevado. Só que para alcançar esse sucesso que as empresas pensam hoje em dia, um dos elementos que são extremamente importantes é a gestão de pessoas. É um dos elementos que eu não falo só com base em artigos científicos. A gente que trabalha em sistema produtivo, a gente tem que alicerçar o que rege as organizações. E é por isso que eu bato muito na tecla da ISO 9000, certo? Principalmente a ISO 9004, que fala desses parâmetros, certo? Então ela especifica essa necessidade de se ter uma gestão de pessoas eficientes para que esse processo aconteça da maneira como ele deveria acontecer. E diante disso, é importante que se tenha lideranças bem definidas e atuantes, certo? Então, a importância da liderança, pessoal, dentro dos ambientes produtivos, a gente pode traçar um paralelo também com esse aspecto monetário, com esse aspecto financeiro que norteou o sistema taylorista, por exemplo, que nas empresas que utilizavam aquele modelo produtivo, de que a produtividade e a motivação do meu colaborador está relacionado ao meu incentivo financeiro, certo? E quando a gente traz para o cenário atual, a gente vê que apenas o salário, certo, já não é mais suficiente para um colaborador. É só vocês fazerem uma reflexão sobre o ambiente de trabalho de vocês, certo? Será que só o aspecto financeiro seguraria vocês nesse ambiente? Lógico, no início tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Mas depois de um tempo que você entra, entre aspas, dentro de uma zona de conforto, será que outros aspectos, além do salário, eles não são importantes para que vocês permaneçam motivados? Para que vocês se mantenham querendo alcançar novos patamares dentro da empresa, por exemplo?
Então, quando a gente trabalha dentro de uma empresa que dá uma oportunidade de crescimento, que dá uma oportunidade que a gente ascenda, né, saia do cargo que a gente está atualmente, adentre outro cargo, tem uma valorização profissional, tudo isso motiva o colaborador. E limpa, digamos assim, afasta aquele mito de que só o dinheiro é suficiente para motivar um indivíduo, certo? Dentro desse aspecto monetário, remetendo ao aspecto da liderança, a gente pode fazer um paralelo. E é esse paralelo que eu vou fazer com vocês agora. Aqui a gente tem uma estrutura genérica, pessoal. Dentro dessa estrutura genérica, vamos pensar no dia X, certo? O que é o dia X? É o dia em que o indivíduo ele recebe o pagamento, certo? E nos primeiros dias de um pagamento, vamos pensar sobre a ótica mensal, certo? Nos primeiros dias de pagamento, quando a sua conta está cheia, você está trabalhando porque o dinheiro está no seu bolso, você está com dinheiro, certo? E ali, normalmente, os estudos mostram que é quando o funcionário está motivado, que é quando o colaborador está motivado, certo? Mas quando a gente chega em dado momento, aquele salário ele começa a ficar escasso. E a gente, quando começa a pensar no próximo mês, que é quando o dinheiro vai entrar de novo, a gente tem involuntariamente uma queda de produtividade, certo? E chega no final desse período, já próximo o início da próxima época de pagamento, tem-se casos do funcionário desmotivado, certo? Então essa é uma estrutura genérica, pessoal, sob a ótica do recebimento do pagamento em um único dia, certo? Em um período específico, normalmente no início do mês. Antes de adentrar nos pontos que um líder ele pode atuar, a gente tem aquele outro caso em que existem pagamentos a cada 15 dias, certo? E essa prática de pagar a cada 15 dias, por exemplo, foi um modelo que, digamos assim, foi utilizado principalmente com aqueles sistemas de produção clássicos, taylorista e fordista. Porque chega na metade do mês, a gente faz um novo pagamento para o colaborador e ele vai estar motivado porque ele acabou de receber, certo? Só que os estudos têm mostrado, como eu mencionei agora há pouco, que apenas o salário ele não é importante. Então, dentro dessa estrutura genérica, obviamente que nem todos os indivíduos apresentam esse tipo de comportamento. Reitero, esse comportamento acontece quando a motivação era única e exclusivamente baseada no aspecto financeiro, certo? Então tem pontos estratégicos aqui que um líder, certo? Ele pode atuar. Quais são esses 3 pontos? Primeiro, quando o funcionário está motivado, quando existe aquele aumento da produtividade dele, quando ele está alcançando os resultados que são esperados, certo? O segundo ponto aqui, quando o salário ele começa a ficar escasso, e principalmente na relação do salário estar reduzindo com a queda de produtividade. Então, principalmente nos pontos 1 e 3, quando o funcionário está motivado, está alcançando os índices aceitáveis, e quando está existindo involuntariamente uma queda de produtividade, é que o líder precisa ter um olhar direcionado para essas 2 situações. E como ele pode atuar nesses casos? Então, por exemplo, quando a gente tem um funcionário motivado que entrega sempre o que se espera dele, que alcança os níveis, uma das coisas que a literatura aponta, e a gente sabe disso, a gente que trabalha no dia a dia, certo? É quando a gente tem um reconhecimento. Quando alguém chega para a gente e diz assim, fulaninho, você está fazendo um bom trabalho. Ótimo trabalho você fez essa semana. Então, processos como esse, quando eles acontecem no longo prazo, isso faz, primeiro, cria uma relação, digamos assim, mais próxima do colaborador com aquele líder, certo? Muitas vezes quebra até uma barreira, porque às vezes a gente vê um líder, certo? Às vezes a gente fica mais afastado, tem aquele medo de ter aquele contato, dependendo, né? Mas quando ele chega para a gente, em dado momento, e fala assim, Fran, você fez um trabalho muito bom essa semana. É como se a percepção que a gente tem daquele líder, se antes tinha uma trava, aquela trava ela começa a ser desfeita. E essa relação vai começando a se tornar uma relação de confiança, certo? Outro ponto, nada. Outro ponto que o líder pode atuar, além desse reconhecimento,
na valorização profissional, pessoal. Então, o que é a valorização profissional? Dá uma oportunidade de que dado indivíduo ele tenha a possibilidade de ter algum tipo de ascensão. Ele vislumbra que tem alguma possibilidade de ascensão dentro daquela equipe, certo? Seja com atribuição de responsabilidade. Então, valorizar um profissional não é único e exclusivamente fazer com que ele ascenda dentro da equipe, que ele tenha um outro cargo, que ele aumente o salário. Quando você, por exemplo, dá uma nova atribuição para um colaborador, ele se sente importante, certo? Ele começa a se inserir, a sentir-se cada vez mais parte importante dentro daquela equipe, certo? Então, esse primeiro aspecto que eu falei para vocês, do reconhecimento profissional, da gente, como líder, como gestor, elogiar. Obviamente que tudo tem um limite, né? Mas a gente reconhecer que um funcionário ele faz um bom trabalho, certo? Isso é importante sobre o aspecto individual dele, né? Sobre a forma como ele enxerga o trabalho e a forma como ele enxerga esse líder. E outro aspecto, pessoal, é essa política de valorização, né? Então, sob essa mesma ótica, quando a gente atribui para um colaborador um número maior de tarefas, certo? Tarefas que a gente atribui para quem a gente considera capaz de desempenhar. Partindo do oposto agora, quando é um colaborador que ele tem 3 atividades, certo? Por exemplo, ele tem 3 atribuições principais. E eu, como líder, tiro desse colaborador 2 atividades e repasso para alguns colegas. Qual é a mensagem que ele tem? A mensagem que ele vai ter é: opa, antes eu fazia 3, dava conta, agora ele tirou 2 atividades minhas, por quê? Ele acha que eu não sou capaz, certo? E isso adentra no aspecto mental, cognitivo desse colaborador, que cria um processo inverso, né? Que às vezes ele começa a pensar: será que eu vou ser demitido? Está tirando minhas atividades, está tirando minhas atribuições. Então, esse aspecto no que tange a relação com o colaborador, a liderança ela precisa ter muito cuidado, né? Ter um feeling, como a gente fala, nessa relação para que isso não impacte principalmente negativamente na forma como ele desempenha a tarefa, certo? E o outro ponto aqui, pessoal, é promover sempre que possível a integração da equipe, certo? Então, por que esse processo de integração da equipe é importante? Para que todos enxerguem que todos estão juntos dentro do mesmo barco, certo? Que não é cada um por si, é que o todo é mais importante do que cada um faz isoladamente. Então, aspectos como esse, que cotidianamente a gente vê, né? Então, volta e meia tem um dia específico que existe integração da equipe. Obviamente que não são todas as empresas, mas para quem já vivenciou situações assim, vai ter uma união da equipe, vamos juntar, vamos fazer tal coisa. Então, esses processos, eles acontecem dentro das organizações, para que todos vejam que estão dentro de uma equipe, que aquela equipe tem um objetivo, né? Certo? Então, esses 3 aspectos, pessoal, que um líder, ele pode atuar, tanto desse ponto do reconhecimento profissional, que é extremamente importante sob essa ótica mental e cognitiva do colaborador, certo? Essas políticas de valorização para que ele se sinta presente, se sinta importante dentro do processo e buscar essa integração entre os indivíduos, né, para que todos trabalhem de uma maneira conjunta em prol dos objetivos daquele setor, daquele departamento, daquela célula produtiva. Certo, pessoal? Com relação a essa primeira estrutura gráfica, digamos assim, deu para ficar claro alguns pontos em que um líder ele pode atuar para tentar fazer com que a equipe, com que os objetivos eles sejam atingidos da melhor maneira possível. Preciso do feedback de vocês, preciso do retorno. Está tranquilo, um okzinho aí no chat. Ok, professor. Perfeito. Então vamos embora. Ainda dentro da importância da liderança, pessoal, lembrando sempre, quando a gente utiliza o conceito de liderança, a gente não trabalha único e exclusivamente no nível operacional, certo? O conceito de liderança abrange os 3 níveis: o nível estratégico, tático e operacional.
certo? Então, muitas vezes a gente consegue fazer uma relação com o que a gente vê na prática, outras vezes a gente precisa fazer um exercício de imaginação para ver como os líderes, numa estrutura hierárquica superior à nossa, eles precisam se posicionar, certo? Então, outro ponto importante no que tange uma organização, quando ela consegue equilibrar o interesse dos stakeholders, certo? Então, são todos aqueles envolvidos, interessados no sucesso da empresa, na vida da empresa. Então, são os proprietários, os clientes, os acionistas, certo? Com as necessidades dos profissionais. Por que isso é importante, pessoal? Porque, às vezes, muito do que se deseja lá no nível estratégico, o nível tático, o nível operacional, precisa interpretar o que se almeja estrategicamente, no longo prazo, a nível competitivo, e tentar extrair o máximo dos colaboradores no nível operacional. Só que é aquela situação, quem trabalha no nível operacional, certo? Muitas vezes, ou em sua maioria, é totalmente diferente de quem trabalha lá no nível estratégico. Então, quem está no nível estratégico, por mais que vez ou outra visite a operação, visite o processo produtivo, visite o sistema no que tange o coração dele, mas quem sabe as realidades e os anseios e os desejos é quem está no ambiente operacional propriamente dito, certo? Então, esse líder que faz esse intercâmbio entre os níveis estratégicos e táticos com o nível operacional, muitas vezes ele precisa estar confrontando interesses que são diferentes, certo? Então, para ele tem uma cobrança de que, precisa aumentar essa produtividade. Só que do outro lado tem as condições de trabalho daquele colaborador, tem as necessidades daqueles profissionais. Então o líder ele precisa sempre estar equilibrando essas duas vertentes para que o objetivo seja atingido. Tanto o objetivo dos níveis hierárquicos superiores, nível tático, gerência, e nível estratégico na administração da empresa como um todo, quanto as necessidades dos profissionais sejam atendidas, as necessidades de valorização, de condições de trabalho aceitáveis, de que eles se sintam inseridos dentro daquele processo. Então, esse equilíbrio entre os stakeholders e as necessidades dos profissionais, eles precisam existir. E é mais uma vez nesse meio campo, digamos assim, que a liderança ela precisa atuar, certo? Então, esse é outro ponto de vertente, de outro ponto importante de atuação da liderança, certo? Então, quando a gente pensa o seguinte, a liderança é um processo usado para motivar e influenciar os outros, aumentar a produtividade de modo a atender os objetivos organizacionais. Então, quando a gente pega essa definição, atender os objetivos organizacionais, certo? Então, atender os objetivos organizacionais, como eu falei anteriormente, em equilibrar esses dois interesses, esses objetivos organizacionais, eles são definidos lá pelo nível tático e pelo nível estratégico. Então, é aquilo que a minha operação, que a minha produção, ela precisa atingir. Só que, do outro lado, eu preciso fazer com que meus colaboradores eles estejam motivados e acreditem, certo, em mim, para que a gente possa conduzir aquela equipe a atingir aquele objetivo que é esperado. Então, é como eu estou falando para vocês. Quando a gente olha isso aqui, é uma balança muito simples na imagem. Mas quando a gente vai para o dia a dia, as cobranças elas são muito fortes, entendeu? Então, para quem gere uma equipe atualmente, quem já geriu ou quem vai administrar uma equipe futuramente, vai ver como acontece essa cobrança. Essa cobrança, muitas vezes hoje, eu vou falar sobre hoje, por exemplo. Hoje, eu estou trabalhando no nível operacional, eu estou trabalhando com logística, por exemplo. Só que meu coordenador, meu supervisor, volta e meia, ele vem com uma cobrança desproporcional, certo? E às vezes ele exige uma coisa que ele não estava nem, certo? Por que ele está fazendo aquela cobrança? Porque em dado momento, um superior hierárquico a ele está fazendo aquela cobrança, certo? E ele precisa atender aquele objetivo, aquela necessidade de informação, aquela necessidade de indicador, certo? E ele precisa cobrar os seus colaboradores, os seus liderados. Então, esse equilíbrio, ele sempre precisa acontecer e não é um processo simples, não é um processo fácil, certo? Dos líderes, espera-se que consiga efetuar tarefas com recursos limitados ao máximo nível, a fim de manter a vantagem competitiva e sustentabilidade da rentabilidade. O que é essa frase? O que é que a gente precisa extrair dessa frase? Porque nem todos os indivíduos trabalham com os recursos limitados. Então,
a análise que a gente tem com relação ao recurso limitado é o seguinte: para fazer determinada operação, para gerir determinada equipe, a gente tem uma quantidade de recurso que foi disponibilizado, certo? E a gente precisa alcançar os objetivos que foram estipulados para uma equipe, para um grupo de trabalho, certo? Com base naqueles recursos que foram disponibilizados, certo? Então, qual é a função de um líder? É tentar extrair o máximo, certo, desses colaboradores, o máximo dos insumos que foram disponibilizados para atingir esses objetivos previamente definidos. Então, o líder, pessoal, não é só aquele indivíduo que mantém a situação, digamos assim, dentro da zona de conforto. Então, por exemplo, um líder, ele precisa, em dado processo, um processo genérico, ele precisa ter um nível de eficácia acima, sei lá, de 87%, digamos assim. Então, 87% ele não recebe nenhuma cobrança quando esse indicador é atingido, certo? Então, o indivíduo que tem dentro de si aquela capacidade de, opa, o indicador hoje está em 87%, mas será que eu não consigo aumentar esse número? Será que eu não consigo extrair mais da minha equipe, obviamente, sem comprometer as necessidades desses meus colaboradores? Certo? Então, o líder, pessoal, é aquele que busca sempre extrair o máximo da equipe. Só que qual é o problema quando a gente vai para o dia a dia? Certo? Quando a gente está numa posição de liderança e gerindo a equipe, muitos dos colaboradores que com a gente trabalham, eles são, digamos assim, eles não gostam quando eles são tirados da zona de conforto, certo? Eles ficam desconfortáveis com isso. Então, para eles, o ideal é só quando eles estão ali na mesma tarefa que fazem há muito tempo, certo? Então, qual é o papel do líder dentro dessas situações? Primeiro, ao analisar uma equipe de trabalho, tentar ver quais são aqueles colaboradores que podem dar uma dor de cabeça, certo? Que se ele for para uma outra função ou tiver uma nova atribuição, ele vai criar estresse, não vai desempenhar da forma adequada. Porque dentro de uma equipe de trabalho sempre tem esses indivíduos, né? Que eles querem fazer só o deles, que normalmente não querem novas atribuições, certo? E tem o oposto, né? Dentro de uma equipe de trabalho também tem os colaboradores que querem participar, que querem novas atribuições, que são proativos. Então, diante de uma situação como essa, eu dentro de uma equipe que eu vejo esses indivíduos e que eles podem agregar ao meu processo, porque a gente não pode tentar modificar, certo? Porque a gente pode dar uma nova atribuição para a Andrea, por exemplo, certo? Ele deu uma nova atribuição para a Andrea, ela desempenhou bem, a gente já conseguiu aumentar um pouquinho o indicador daquela tarefa. Opa! Não aumentou muito o indicador geral da equipe, mas eu consegui aumentar um pouquinho o indicador de uma tarefa específica, certo? Mudei fulaninho para outra atividade. Opa, ele conseguiu desempenhar melhor do que o indivíduo que estava desempenhando antes. Então, são esses ajustes, essa busca pela otimização do processo a partir da gestão dos recursos humanos é o que faz com que o processo como um todo ele cresça, certo? Então, muitas vezes a gente passa por mudanças dentro de uma equipe, certo? Às vezes a gente está em determinada atividade e de repente a gente precisa tratar de uma nova cartela de produtos. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com logística, a gente tem uma nova atribuição, ou de repente a gente recebe a missão de entender um novo método para tentar otimizar os parâmetros de qualidade dentro da empresa, certo? Então, quando isso acontece, é aquele meu gestor, é aquele meu líder que está tentando procurar maneiras de melhorar o processo, certo? E a gente, como engenheiro de produção, pessoal, a gente sabe que constantemente a gente tem que procurar maneiras de otimizar um processo, certo? Então, uma das formas de que essa otimização ela aconteça é justamente a partir desse aspecto relacionado ao componente humano, dessa gestão do componente humano, nessa gestão dos recursos humanos, que pouco a pouco a gente consegue, fazendo com que o meu sistema cresça, no que tange ao aumento de uma produtividade, no que tange ao aumento da eficiência, que vai repercutir na eficácia daquela minha equipe, daquela minha célula produtiva, daquele meu setor, daquele meu departamento. Certo, pessoal? Então, a liderança, dentro do que eu expliquei agora há pouco para vocês, ela vai agir como um diferencial competitivo, certo? Como eu só estou falando até agora,
Queria saber se vocês conseguem me explicar como a liderança, certo? Esse aspecto do líder, como essa figura, ela vai influenciar para que uma empresa ela tenha um diferencial competitivo no mercado, por exemplo, para que ela se diferencie com relação a outras empresas. Como é que a gestão de recursos humanos, certo? Essa minha capacidade de conduzir uma equipe, ela faz com que a minha empresa, certo? Ela se diferencie no mercado. Alguém pode me ajudar? Podem ficar à vontade para falar. O Márcio Roberto levantou a mão. Professor, é pode só falar. uma questão de ponto de vista sobre a questão de ter um funcionário produtivo e o outro não, né? Eu acredito Sim. que no crescimento da empresa, nessa avaliação que a gente tem de liderança, a gente também tem que ser muito cauteloso na hora de colocar o produtivo e não sobrecarregar ele, entendeu? Isso. Porque ele pode se desmotivar em relação a isso e acabar, às vezes, fazendo a mesma coisa com um funcionário que não seja produtivo, digamos assim, não em questão de sobrecarga, mas incluir ele em coisas que não deveriam ser incluídas, para ele não desmotivar mais ainda aquele que é produtivo, porque você entregar os mesmos recursos de forma igual para todo mundo, digamos assim, talvez desmotive aquele que seja produtivo, e o que é improdutivo vai continuar na mesmice, né? Ele não vai ter um ponto de capacidade. E gerar, talvez, também, em questão de liderança, uma competitividade também entre os funcionários, assim, para você motivar até aquele que é desmotivado. Uma competitividade que eu falo assim, em questão de quesito saudável, né? Para haver um crescimento, porque, exemplo, algumas empresas, eu digo assim, empresas mais antigas, elas geralmente dão valor para o funcionário no quesito de tempo de trabalho. Tipo assim, o cara trabalha 10 anos, 20 anos, e aí que ele vai ser promovido. Mas se você tem, de fato, uma empresa que você quer crescer em uma grande escala e você atribui o crescimento do funcionário de acordo com o que ele trabalha, exemplo, você tem um funcionário produtivo que em 6 meses fez aquilo que teve gente que não fez em 3, 4 anos. Por que não promover ele? Por que não promover ele para fazer um crescimento ainda maior? Porque se ele conseguiu fazer em 6 meses aquilo que alguém não conseguiu fazer em 3 anos que está dentro da empresa, ele tendo um cargo maior, ele pode facilmente elevar mais ainda as outras habilidades que a empresa precisa. Então, só agradecendo o Márcio pela explanação, porque isso que ele falou é extremamente importante. E eu vou traçar um paralelo com um exemplo que eu tenho, que eu carrego. Minha esposa, ela é analista logística, certo? No grupo Telefone. E ela chegou na empresa, na verdade, ela foi menor aprendiz, aí depois foi contratada pela terceirizada, que era o procedimento padrão, e depois foi contratada como analista júnior, uns 7, 8 anos atrás, certo? E quando ela foi contratada como analista júnior, não demorou muito tempo e ela recebeu uma promoção, e logo em seguida ela recebeu outra promoção. Então, no período que ela recebeu as promoções, à época, isso gerou um enorme estresse dentro da equipe, porque caiu exatamente dentro do que o Márcio falou. Tinha colaboradores dentro da empresa com 10 anos, 15 anos, certo? E ela chegou até a perguntar por que não fulaninho ao invés dela, certo? E a empresa falou, obviamente que numa reunião privada entre eles, né, que a questão da proatividade e o quanto ela agregou o processo, certo, fez com que ela fosse escolhida. Em contrapartida, aqueles outros colaboradores, eles estavam dentro do que o Márcio falou, por exemplo, dentro da zona de conforto, certo? Então, essas situações, pessoal, a gente vê muito no dia a dia, certo? Às vezes tem um colaborador que está há muito tempo, de repente vem outro, agrega, melhora o processo, otimiza. Será que a empresa não vai valorizar aquele cara? Vai querer perder aquele colaborador? Certo? Então, isso que o Márcio falou é de extrema importância. E não é um processo fácil, pessoal. Porque, do mesmo jeito que ela recebeu a promoção, ela foi valorizada profissionalmente, em contrapartida, os outros colaboradores que esperavam que aquela promoção fosse para eles,
eles ficaram frustrados, certo? Obviamente deve ter gerado, eu não conseguia mensurar, né? Não foi mensurado isso, mas provavelmente deve ter tido uma queda de produtividade, porque eles esperavam por aquela promoção e de repente vem alguém com pouco tempo de empresa, vai e ultrapassa a fila, certo? O que eu estou querendo dizer com isso, eu agradeço muito pelo que o Márcio falou, é que como gestor de equipe, certo? A gente precisa ponderar todas as variáveis dentro desse processo, certo? E uma delas é aquela, eu tenho um profissional que está agregando, que está em franca ascensão, que está contribuindo, certo? Eu preciso ter esse cara, ou essa mulher, que seja, eu preciso ter esse profissional dentro da minha equipe e motivada e valorizar para que ele continue fazendo o que está fazendo, certo? Acho que a Fran levantou a mão. Foi só para complementar, né? E aí é acho que é um grande desafio para o líder, né? Porque o reconhecimento, aí eu também sou a favor, independente do tempo, que acho que quem tem que dar o melhor resultado tem que ser reconhecido, mas em contrapartida vem o outro lado da balança, né? Que a pessoa que está lá há mais tempo, né, que não recebeu, aí o líder tem que começar a mostrar o caminho, né? Por que essa pessoa não desenvolveu dentro do que era esperado na equipe. Isso. Né? E também passa a porque o líder é para desenvolver pessoas, né? Além de resolver problemas, tem que fazer a gestão. E aí vem o grande, acho que é o grande desafio, né? Quando você reconhece um lado, você já começar também a construir o desenvolvimento da carreira dessa pessoa que, de certa forma, estagnou dentro da empresa, Isso. né? Lógico, isso dentro de um limite, né? De interesse pessoal também, né? Mas aí, eu acho que aí cai naquela balança, né? Entregar para a empresa, entregar para o stakeholder, desenvolver o liderado, Isso. né? E aí eu acho que é um dos grandes X da questão do líder, né? Você pensa na questão de liderança. E você falou em outro ponto, antes de falar para o Márcio, no desenvolvimento de pessoas, certo? Um líder ele só consegue desenvolver um colaborador quando esse colaborador ele se predispõe, certo? Então isso é digamos assim, um requisito básico para que aquele desenvolvimento ele possa acontecer. Então se tem um indivíduo que ele só faz a sua tarefa, que ele não responde aos estímulos da liderança. Então a empresa disponibiliza, por exemplo, uma série de cursos. O líder busca motivar, pessoal, vamos fazer esses cursos, vamos se envolver com a empresa, vamos participar disso, vamos participar daquilo. E aquele colaborador ele não responde a esse estímulo, certo? Esse processo de desenvolvimento que precisa acontecer, como você falou, Fran, de desenvolver um colaborador, ele fica mais complicado, certo? E é muito do que acontece dentro das organizações, certo? Que faz com que colaboradores mais novos, digamos assim, no que tange o tempo dentro da organização, ele caminhe mais rapidamente, certo? Seja visto de uma outra forma, que agregue em pouco tempo mais do que um indivíduo que está há, por exemplo, 10 anos, que entrou dentro daquela zona de conforto. Então, essa administração, ela não é um processo simples. Essa gestão, ela não é um processo simples. Então, vou passar a palavra aí para vocês, que depois eu complemento. Professor, eu queria só passar uma situação que aconteceu com um amigo meu, dentro de uma empresa, né? Eu fiz parte dessa empresa também, só que é uma observação que eu tive agora sobre um contraponto em relação à história que você falou, tipo, digamos que é uma outra parte. Esse meu amigo ele já chegou com conhecimento de informática dentro da empresa, mesmo não sendo algo que fosse, digamos assim, do cargo dele, né? Que ele foi contratado para estoquista. Só que dentro desse tempo ele auxiliava em algumas operações, nos computadores, claro, quando tinha algum problema. E durante um tempo ele se desenvolveu muito dentro da empresa, a ponto dele saber sobre o estoque, saber sobre as vendas, saber sobre... Aí ele foi transferido para a oficina, virou mecânico, ele já tinha passagem até pela questão do financeiro, né? Caixa, trabalhou no caixa, trabalhou vendendo. E ele fazia outras funções que a gerência solicitava para ele, que deveriam ser funções da gerência.
Só que aí é que tá, aquele outro contraponto que eu falei. Você tem um funcionário que sabe tem muitas tarefas, faz tudo, digamos assim, que de forma ótima, mas não de forma excelente. Por quê? Porque ele está meio que sobrecarregado, digamos assim. Isso. E a questão chata era que nas reuniões havia cobrança sobre ele no seu setor. Sendo que, exemplo, vamos para a questão do micro. Nos dias em questão, ele fazia, digamos assim, nos dias da semana, ele fazia o que tinha que ser feito, 2 dias ele fazia tudo de forma excelente. Só que nos outros 3, ele não conseguia fazer de forma excelente porque ele estava ocupado dando apoio em outros setores, como no de vendas, sendo que não era um setor dele. Ele ajudava nas vendas, até no seu horário, até no horário de almoço dos vendedores, ele ia lá, ajudava. Foi transferido para a oficina, ajudava na oficina e continuou fazendo isso. Quando teve falta de alguém no financeiro, ele foi lá, ajudou no caixa. Então, quer dizer que nesses dias em questão que ele teve que ajudar, o setor dele ficou com uma defasagem. Por quê? Porque ele se solicitava para fazer outra coisa. No macro, de fato, ele tinha defasagem no setor dele, mas você tendo uma visão sobre esse funcionário, você via que ele fazia tudo de forma ótima, e ele sabia cada setor. E que se alguém faltasse, ele era o único capaz de estar lá para dar apoio e ajudar. Só que nas reuniões era feita uma cobrança exagerada sobre ele, e isso foi desgastando, até que o funcionário pegou e foi atrás de um outro emprego. Então, na questão de liderança, tem que tudo ser uma dosagem, até para Isso. você saber lidar com a pessoa, para você não perder alguém excelente, alguém que possa Isso. crescer e possa ajudar. Porque, exemplo, tu acabou de perder um funcionário que tu poderia ser um gerente, que ele sabe de Isso. todos os setores, sabe como funciona toda a organização. Então, é só essa questão mesmo que eu queria contribuir. E aí eu ia até colocar na outra fala que o Juan trouxe, mas vou colocar na fala do Márcio aqui, do exemplo, né, no case, que é uma ferramenta que é pouco, eu como liderada, acho que era pouco usada, né, que eu nem sei se ainda está esse termo aqui, que um dia desse eu li um artigo sobre outro, mas são os feedbacks, né, tanto liderança quanto liderado, liderança, né. Eu acho que ele é um bom feedback. Um bom feedback não quer dizer que é um tapinha na costa dizendo parabéns, né? Um bom feedback é realmente Isso. pontuar, né, os prós e os contras, né? E eu acho que ele estimula bastante, né, o desenvolvimento de ambas as partes, tanto do líder, né, que vai direcionar ali o liderado, né, ajudar no desenvolvimento, né, direcionar onde é que qual o caminho ele deve seguir dentro da empresa ou fora da empresa. Eu tive, falando agora de amigo, também tive um amigo que foi direcionado para fora porque ele era muito grande para a cadeira dele, tem 2 meses, né? E aí é um líder realmente diferenciado. E do próprio liderado, né? Dizendo assim, eu estou sobrecarregado, eu não estou... Isso. Olha, você me chamou a atenção na reunião em público, né? E porque eu não estou dando conta do meu setor, porém, eu estou fazendo A, B, C, D, E, e você sabe disso, né? Então, vamos fazer um bem bolado aqui no meio de campo, né? Vou fazer o que é acordado não sai caro, né? Então, acho que é uma das ferramentas que ela é muito pouco, não estou tentando deixar de usar esses termos, né? É uma ferramenta pouco utilizada, né? E que teria muito a agregar quando você fala aí em estimular, orientar e melhorar Isso. resultados. Aí a Laurilene está pedindo aí a voz. Eu gostaria também de pontuar bem em cima desse ponto aí que a Fran falou, principalmente assim a comunicação. Esse ocorrido que o Márcio compartilhou conosco aconteceu comigo no trabalho. Então, assim, tem algumas situações que eu, como profissional, como liderada, eu tenho que chamar meu líder para conversar. Por quê? Porque quando a gente acaba tendo, digamos, facilidade de aprender multitarefas, a gente automaticamente a gente é levado a outros setores. Isso. E a gente precisa manter uma frequência, principalmente no setor que você tem a maior responsabilidade. E, inclusive, eu acabei tendo um problema com a minha liderança por conta disso. Então, eu precisei conversar e explicar que eu gostaria de ser cobrada pelas minhas atribuições reais, né? E mostrei também para as pessoas que a gente é uma pessoa só.
e que a gente, independente de ajudar as outras áreas, a gente tem uma responsabilidade. Mas, assim, pelo que eu percebi, isso não estava tão claro para a minha liderança, né? E isso também acaba ocorrendo, provavelmente, em outras situações, né? Que se a gente não chama para conversar, para explicar e mostrar, às vezes a gente é levado durante o dia, o calor das tarefas ali do dia a dia, a gente é levado. A liderança em si também é um papel muito importante, né? Para a percepção dos funcionários, né? A percepção daqueles que estão ali ao seu lado, porque se as pessoas fecharem muito os olhos e querer só cobrar, eles esquecem. Às vezes, os próprios líderes, eles cobram uma coisa que o seu funcionário não está ainda apto para aquilo. Não fornecem, talvez, aquele preparo que é preciso. Então, cobram sem dar a condição, né? Então, esses termos, tanto de líder e liderado, eles têm que ser muito bem e conhecidos de ambas as partes, entendeu? Para que o fluxo e o trabalho ocorra da maneira possível. Perfeito. Alguém tem mais a complementar? Boa noite, professor. Boa noite. Manda as Boa ordens. noite. Só compartilhar também uma experiência pessoal que aconteceu comigo. Eu trabalho hoje numa empresa de telecomunicações. Eu fui contratado inicialmente para ser atendente, né? E aí, então, eu era liderado. Eu estava na posição de liderado, tendo uma supervisão, uma liderança, tudo correto. Mas com 9 meses, acabou acontecendo o contrário do que os meus colegas citaram anteriormente. Eu fui chamado pelo financeiro, pela liderança do financeiro, para ser assistente do líder do financeiro. E com 15 dias de treinamento no financeiro, a pessoa que representava o financeiro da empresa que eu trabalho, ela acabou precisando se desligar da empresa por motivos pessoais, e eu estava sendo treinado para ser auxiliar de financeiro. Eu acabei tendo que ocupar o cargo de líder do financeiro, do departamento do financeiro. Então, de liderado, eu acabei ocupando o cargo de liderança, o que acabou sendo um choque, porque eu, tendo pouca experiência, ou quase nenhuma, no departamento, eu precisei liderar outras pessoas, eu precisei me especializar para que eu pudesse cobrar das pessoas que estavam abaixo de mim. Então, essa questão da liderança, ela precisa estar alinhada com o que ela quer, com o que ela vai cobrar, porque se ela não estiver alinhada, se ela não estiver preparada, o liderado ele vai acabar não enxergando e não vai acabar se desmotivando também, né? Porque se ele estiver sendo liderado por uma pessoa que não está preparada, ele vai acabar vendo aquilo como um ponto fraco dentro do departamento. Eu estava, vou citar um exemplo aqui, eu tinha 2 meses de financeiro e eu ainda estava sem um assistente, o que acabou acumulando muito serviço dentro do departamento. Então, eu acabei precisando chamar o CEO da empresa e falando, olha, eu estou numa situação assim, eu estou acumulando serviço, a gente corre o risco de perder prazos e tudo, porque eu estou acumulado. Então, eu precisei escolher alguém dentro da empresa para vir para o departamento me auxiliar. Então, o que eu fiz? Eu acabei colocando a questão do amizade à frente do profissionalismo, entendeu? Eu acabei escolhendo uma pessoa que estava mais perto de mim, mais próximo, como amigo, e solicitei para se me auxiliar, o que não acabou não dando certo, porque a pessoa não conseguiu acompanhar a demanda, ficou muito desatenta, não conseguiu se desligar do outro departamento, e eu precisei acabar afastando essa pessoa do departamento financeiro e voltando ela para o cargo anterior, por motivos de não ter conseguido alcançar a finalidade para a qual ela foi solicitada. E acabei precisando solicitar uma pessoa de fora para ocupar o cargo. Entendeu? Então, essa questão da liderança, eu creio muito que a gente precisa tirar muito essa questão do amizade e profissionalismo. A gente precisa decidir quem que vai conseguir nos atender a demanda, quem vai pegar a visão do departamento, quem vai entender realmente do serviço e quem vai conseguir cumprir as demandas. Entendeu? Quem realmente está preparado. Porque é aquela questão do que acho que foi Francês que pontuou sobre ter pessoas que dentro da empresa que merecem ser reconhecidas, merecem uma promoção, e pessoas que realmente estão acomodadas, pessoas que estão realmente paralisadas, fazendo apenas o mínimo dentro da empresa. É isso. Perfeito.
Mais alguém queria complementar antes de eu comentar? Tranquilo. Mas vocês levantaram pontos muito bons. Eu vou começar aqui na minha sequência de cima para baixo. O primeiro deles é a amizade. A primeira coisa que uma liderança ela precisa ter é ter a capacidade de separar o aspecto pessoal do aspecto profissional, certo? Como eu mencionei já para vocês, obviamente, né, eu estou afastado dos ambientes produtivos tem algum tempo, e o que eu mais tenho contato é o ambiente produtivo, o sistema de trabalho que minha esposa trabalha, que é como analista de logística, certo? Então, dentro da equipe dela, tem uma situação muito, muito alinhada com que não consegui ver, acho que é o Carlos, né, que falou, Correto. por último, com o que o Carlos falou. Então, eles têm uma equipe de trabalho que tem, em média, 15 analistas, certo? Só que tem um tempo que todos reconhecem que precisa dessa redução, porque tem profissionais que não entregam para o que deveria entregar, certo? Não trabalha como deveria trabalhar, em outras palavras. Só que qual é a estrutura? Tem os analistas, certo? Além dos analistas, tem um supervisor. Acima desse supervisor tem um coordenador e acima do coordenador tem um gerente. Volta e meia aparecem rumores para fazer uma redução na equipe. Reduzir a equipe, reduzir a equipe, reduzir a equipe. Só que o supervisor segura, certo? E por que ele segura? Obviamente que isso não rola nas conversas de trabalho, é uma coisa extraoficial. Ele segura porque ele tem uma relação muito próxima com esses profissionais, certo? E só parafraseando o que aconteceu um dia desses, a gente estava até conversando, o que ele disse, eu não demito fulaninho porque ele acabou de ter 2 filhos. Eu vou deixar meu amigo na mão, certo? Só que essa é uma situação, pessoal, que já vem se arrastando aí há 5, 10 anos, que ele segura essa demissão. Quando a gente está dentro de um papel de liderança, como o Carlos falou, a gente precisa equilibrar, obviamente, esse fator humano, mas a gente não pode deixar que as relações pessoais, a gente tem uma afinidade maior, a gente se dá melhor com determinado colaborador, que isso ultrapasse o aspecto profissional, que ultrapasse, digamos assim, os objetivos de cada colaborador. Por que eu estou falando isso? Ele está segurando tanto que o boato que está rolando aqui, digamos assim, extraoficialmente, é que quem vai sair, quem vai ser desligado, vai ser o supervisor, certo? Então a gente precisa ter muito cuidado, primeiro, nesse ponto que o Carlos falou, né? A gente, como líder, buscar separar esse aspecto pessoal do aspecto profissional. Porque a gente sabe que empresa, ambiente produtivo, é uma máquina, né? E a gente precisa estar entregando resultado. Se a gente não entrega o resultado que é esperado da gente, obviamente, condizente com o posto que a gente está, quem pode, entre aspas, rodar, quem pode sair, é a gente. Então, esse aspecto de separar o lado pessoal do lado profissional e tentar encontrar esse equilíbrio é de extrema importância. A Fran falou. Juan, desculpa, eu sei que você está na sequência aí, mas o Carlos tinha falado, você falou aqui. Eu vou só falar um caso aqui para reforçar, né? Foi um aprendizado que eu tive. Eu tinha um supervisor que ele era um paizão, né? Exatamente isso aí. Não posso desligar porque tem filho e tal. E ele segurava algumas pessoas na equipe há muito tempo. E nesse ano mudou o nosso gerente. E realmente esse gerente marcou a vida do meu supervisor e a minha, né? Que eu era o braço direito dele. Num feedback do meu supervisor, né? Com o gerente lá conversando, aí ele meu supervisor chegou para o gerente e falou assim: mas fulano, ele não está dando resultado, mas a gente não pode desligar ele porque ele é pai de 3 filhos, como é que ele vai sustentar os 3 filhos e tudo mais? E o meu supervisor sempre ia jogando para frente nessa demissão para o gerente com esse argumento. E nesse dia, esse gerente, que ele era recém-chegado de Minas, ele virou para o meu supervisor e disse assim: olha, se o problema é porque ele é pai de 3 filhos, eu tenho a solução para você. Você vai
olha o currículo de pessoas profissionais que vai atender a gente e verifica e seleciona uma pessoa que tenha 4, 5, 6 filhos, se você quiser, tá? Porque aí você vai dar emprego para alguém que vai atender a gente e você vai atender a questão de manter os filhos do empregado bem alimentados, né? Você demite o que tem 3 filhos e contrata um que tem 6 filhos, né? E aí o meu supervisor, como eu era suporte dele, me contou essa história e realmente ficou na minha cabeça como às vezes a gente o líder, né? Ele tem realmente esse papel de pensar não só do lado pessoal. Até que o Carlos aí, né, passou. E eu lembrei dessa história aqui, né? E fica sempre martelando. Quando você não quiser, demite o que tem 3 filhos e contrata um que tem 6 filhos. E a gente vai atender a empresa e vamos atendendo também ao lado social, né, que tanto pesa na sua cabeça. E foi um exemplo bem prático. Mas essa é uma cobrança forte. O tom da conversa não foi tão leve como a Fran falou, certo? Porque a gente sabe, principalmente quando muda a gerência. Quando muda a gerência, parece que eles querem deixar a marca deles, né? Querem trocar supervisor, querem trocar coordenador, e isso acontece. Então eles fazem esse mapeamento e, entendeu? Então esse era o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto, pessoal, que eu queria falar com vocês é com relação ao porte da empresa. Por quê, professor? Com relação ao porte da empresa. Eu acho que a maioria aqui deve trabalhar a empresa já estruturada, com porte, até porque o mercado aqui ele é mais consistente, por exemplo, quando comparado ao mercado que eu vim, certo? Esse porte da empresa, a forma como as empresas elas se organizam, isso impacta diretamente em 2 situações que vocês falaram. Primeiro, o processo de comunicação, certo? Então, eu lembro que a minha primeira experiência profissional, quando eu comecei como estagiário, era uma fabricante uma produtora de esquadrias, certo? Eu passei lá 4 anos e meio. E lá era uma empresa, à época, de pequeno para médio porte, mas tinha uma estrutura centralizada. O que é uma estrutura centralizada? Tinha lá o manda-chuva, certo? E ele controlava tudo, porque ele era o proprietário da empresa. Então, esse processo de comunicação, ele não existia muito aberto dentro da empresa, certo? Então, eu lembro, tinha até um estilo meio rústico, meio rude, para não dizer outra coisa. Mas se alguém fosse reclamar, por exemplo, que está com muitas atividades, está querendo trabalhar, não, meu filho, tem outro para o seu lugar, certo? Então, por que eu falo que esse processo de comunicação depende muito do porte da empresa? Porque a gente precisa saber o tipo de empresa que a gente está, certo? Quem são os nossos superiores? E, por exemplo, o caso, acho que foi o Márcio que reportou, muitas vezes, ou talvez, aquele exemplo que ele falou, talvez ele tivesse reportado aquela situação. Mas a estrutura organizacional da empresa não levava em consideração o que ele falou, por exemplo, certo? Então, esse processo de comunicação, e principalmente o colaborador ser escutado, depende muito da estrutura organizacional, certo? E do perfil de liderança que se tem dentro de cada sistema produtivo. Esse aspecto relacionado ao feedback, por exemplo, que a Fran falou, eu lembro que eu até comentei rapidamente na última aula sobre isso, é de extrema importância. Mas vocês pegam, por exemplo, as empresas de pequeno porte, certo? Porque a gente precisa aqui mencionar os 3 níveis de empresa, certo? Pequeno, médio e grande porte, certo? E além de mencionar os 3 tipos de empresa, empresa com diferentes estruturas, certo? A gente precisa ter essa visão mais ampla. Então a gente pensa nessas empresas de pequeno porte, que muitas vezes não tem nenhum planejamento. Muitas vezes utilizam um sistema, uma estrutura um pouco mais, digamos assim, antiga, com muito desperdício processual, tem uma série de problemas e a gente sabe que existe, certo? Tanto é que a ISO 9000 está aí para tentar minimizar esses aspectos. Será que dentro dessas empresas tem esse aspecto que a Fran comentou, que eu mencionei anteriormente, essa questão do feedback? Não tem, certo? Então, que a gente, dependendo do porte de empresa que a gente trabalha, se a gente vai abrir a nossa empresa, se a gente vai tentar otimizar uma empresa, dentro da nossa empresa de consultoria, por exemplo, vai tentar otimizar um processo, que a gente tente, pessoal, a partir do momento que a gente se insere dentro de um contexto, entender esse contexto. Opa, onde é que eu estou aqui?
como é que eu posso caminhar de uma maneira, digamos assim, que eu consiga otimizar, que eu consiga progredir, mas sem quebrar as estruturas dessa empresa, certo? Porque quando são empresas de grande porte, por exemplo, a estrutura facilita a comunicação do colaborador, certo? Que ele dê esse feedback, as empresas utilizam esse mecanismo, tem política de valorização, mas quando a gente vai para o oposto, quando são empresas, às vezes, e muitas vezes elas são assim, desorganizadas, esse é o termo propriamente dito, a gente lida com processos muito complicados, que para a gente falar, para a gente se expressar é muito difícil, certo? E eu vivi uma situação parecida nesse meu primeiro estágio, que virou meu primeiro emprego, né? Eu passei um bom tempo lá, cheguei como estagiário, à época, que o dono da empresa até não queria, foi uma implementação da filha dele, à época, que queria tentar trazer engenheiros de produção para otimizar o processo, certo? E a gente tinha uma sobrecarga enorme, a gente falava com ela, mas ela não conseguia ultrapassar a barreira maior, que era o pai dela na época, e a gente vivia essa situação totalmente sobrecarregada, certo? Às vezes o salário curto, para o tanto de atribuição que a gente tinha. Então, dentro do exemplo que o Márcio falou, eu lembrei desse período que eu vivi, que é muito complicado. Às vezes você fala, você tenta falar e você não é escutado. Então é por isso que esse processo de comunicação, que também foi comentado, acho que foi esqueci o nome, mas ela comentou que esse processo de comunicação é extremamente importante. E a gente vai falar sobre isso em uma das nossas aulas. Mas que vocês tenham em mente também que nem todas as empresas elas possuem essa estrutura, um ambiente organizacional que favorece com que o colaborador fale, diga o que está incomodando, digamos assim, pondere o que pode ser otimizado, por exemplo, que tente melhorar o processo. Comunicação, porta da empresa mencionei, feedback, e outro ponto importante, pessoal, que foi comentado também aí, mas também se encaixa, todos nós, quando nós somos contratados para determinada organização, para determinada empresa, a gente tem a nossa atribuição principal, certo? E mesmo que a gente tenha outras atribuições, que a gente vá agregando tarefas, certo? Que tudo isso respeita o nosso limite, como foi falado, bem falado por vocês. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte: olha, eu fui contratado para essa tarefa aqui. Eu preciso concentrar nesse meu trabalho, nessa minha atividade, certo? Porque a minha tarefa é a minha atividade principal. Então, para aquilo que eu fui contratado e aquilo que está predeterminado para que eu desempenhe, para que eu faça cotidianamente, eu preciso entregar o melhor possível. Se outras atividades elas estão sendo agregadas para mim e eu consigo desempenhar, beleza. Mas eu só posso desempenhar essas atividades até o ponto que não comecem a atrapalhar mais a minha atividade principal. Certo? Então esse era só mais um ponto que eu queria comentar em cima do que vocês falaram. Aqui nas minhas anotações eu acredito que seja isso. Mas alguém tem algum apontamento, pessoal? Eu gosto quando vocês discordam. Eu acho que é o principal. Quando as discordâncias acontecem. E só mais um ponto. A gente vai viver diferentes situações. Certo? A gente vai se relacionar com diferentes tipos de liderança. A gente vai ver alguns tipos de liderança mais à frente. Certo? E uma coisa que eu sempre carrego, que foi uma dica que me foi dado, é que a gente precisa entender sempre o local que a gente se encontra. A gente precisa saber onde a gente está pisando, certo? Não para que a gente mude o que a gente é, certo? Mas para que a gente caminhe, digamos assim, dentro de uma claridade, que a gente saiba com quem a gente está se relacionando, como a gente pode se relacionar, até onde a gente pode ir, para que a gente possa fazer essa observação, né? Muitas vezes a gente dentro do ambiente de trabalho, a gente busca se concentrar só naquilo que a gente faz, né? Entregar o meu resultado, talvez saber a tarefa subsequente, a tarefa anterior, mas o ideal é que a gente tente ter, pessoal, e tem tempo para isso, tentar olhar o ambiente como um todo, né? Como é que funciona essa empresa, como é que esse líder como aquele líder
Porque às vezes hoje a gente está dentro de uma função, dentro de um cargo, de repente a gente vai para outro setor, certo? Então, quando a gente começa a ter essa visão da empresa como um todo, não só relacionada aos processos, né, mas, se possível, entender as pessoas, entender o ser humano, com quem a gente trabalha, com quem a gente lida, fica mais fácil da gente conduzir as nossas atividades. Alguém levantou a mão aí, eu não consegui identificar. Fui eu, professor. Só para completar a primeira frase que você falou, que o senhor gosta da discordância, né? A discordância é mais que a eficiência até para dentro de uma empresa, né? Porque a gente aprende que o produto e o serviço ele só é criado para soluções de problemas. Então, até dentro da aula, quando a gente tem alguma discordância, entra um debate para a solução daquele problema. Então, até dentro da empresa, os funcionários, tanto a empresa em si, quando disponibiliza um produto ou um serviço, e dentro da empresa com seus funcionários, ali todos estão para solução de problemas. Isso. Perfeito. E outra coisa, né? Sempre quando tem uma equipe de trabalho, é aquela história, né? Cada cabeça é um mundo, cada indivíduo é um mundo. Aí imagina você gerir uma equipe com 30. Você está gerindo uma equipe com 30 mundos diferentes, digamos assim, com anseios diferentes entre os colaboradores, com aspectos motivacionais diferentes, com problemas diferentes, com realidades de vida diferentes, certo? Então, quando a gente chega nesse papel de líder, e vocês ou já estão, ou em algum momento vão se deparar com essa situação, então, que por mais que seja um processo que não é simples, né? Mas que quando a gente consegue tentar entender esses colaboradores, obviamente atingindo os objetivos, como foi o caso que a Fran falou, a gente precisa trabalhar sempre com objetivo. O objetivo é entregar o resultado, o objetivo é entregar aquele indicador, certo? Mas a gente tem mecanismos para tentar com que esse colaborador, se ele não está entregando o resultado, tentar entender o porquê, quando possível. Não passar a mão na cabeça e deixar que aquilo se perpetue. Porque cai dentro do caso que a Fran falou, né, que eu comentei anteriormente para vocês. Pode sobrar para vocês. Então, não é um processo fácil, o processo de liderança, certo? Às vezes a gente também não entende esse processo, principalmente quando a gente está dentro de uma equipe e a forma como o líder busca se relacionar, mas a gente precisa, se a gente começar a olhar para os mínimos detalhes, né, de como funciona esses aspectos, que é uma equipe difícil de trabalhar, que tem cobrança de um lado, que tem cobrança do outro, e a gente consegue ter essa visão mais ampla de como acontece todo esse processo. Beleza, pessoal? Agradeço demais pelas contribuições, certo? Essas experiências, elas são muito válidas, e tenho certeza que outros também lembraram, remeteram a situações vividas, certo? E vou caminhando aqui para frente. Certo? Então, o que é liderança? Certo? Liderança é um fenômeno tipicamente social, certo? Então, trata-se de uma influência interpessoal através do processo de comunicação humana para atingir objetivos específicos. Mais um ponto aqui, é um tipo de influenciação. Uma pessoa age no sentido de provocar o comportamento de uma outra. Então, pessoal, aqui mais alguns conceitos, ó. A capacidade que o indivíduo possui de influenciar alguém ou um grupo de pessoas. Certo? Uma força psicológica age no sentido de modificar o comportamento. Então, quando a gente vê os conceitos de liderança, os diversos conceitos que são atribuídos para essa palavra, a gente vê algumas semelhanças. E quais são essas semelhanças? Né? A maior parte dos autores conceitua a liderança como um processo de influência. Certo? Quando o indivíduo influencia outro indivíduo, é quando ele influencia um grupo. Certo? A gente, dentro do ambiente produtivo, normalmente a gente remete quando ele consegue influenciar um grupo de trabalho, certo? Para a realização dos objetivos dentro de determinada situação, certo? Outros aspectos comuns para essa definição de liderança está ligado a um fenômeno grupal, certo? E fica evidente tratar-se de um processo de influenciação de forma intencional, certo, pessoal? Então aqui são alguns conceitos básicos do que a gente já vem trabalhando, né, desse conceito de liderança. A gente viu primeiro a importância, viu alguns exemplos, e mesmo sabendo que a liderança trata-se de um conceito que a gente tem implicitamente, é um conceito que trata dessa relação de um fenômeno social, né, que envolve sempre os indivíduos, de um processo de influenciação, tanto com relação ao indivíduo isoladamente,
quanto ao grupo, sempre condicionado para a realização de algum objetivo, certo, pessoal? Então, isso é o que trata conceitualmente liderança. Então, aqui, ó, as estruturas gráficas, elas sempre ajudam a gente a armazenar as informações, né? Então, é um fenômeno social, certo? Então, está sempre relacionado a essa interação de um ser com o outro, certo? Trata dessa influência intencional. Então, o que é essa influência intencional? Busca mudar esse comportamento do indivíduo, certo? Para que possa se atingir objetivos específicos, certo? Para que se alcance determinado resultado, por exemplo, para que se otimize um processo, por exemplo, para que se agregue valor ao processo, certo? E esse processo de liderança ele vai acontecer sempre mediante a comunicação. Então é por isso que o processo de comunicação, a forma como a gente se expressa, ou a gente transmite informação, ela é de suma importância dentro desse processo que acontece dentro das organizações. E esse processo de comunicação, pessoal, não é só relacionado à comunicação, digamos assim, oral-verbal, certo? A forma como a gente passa o e-mail também. Então, muitas vezes, dependendo como a gente estrutura um e-mail, a pessoa pode perceber como uma cobrança excessiva. Então, até esse cuidado que se tem que ter na forma como a gente se comunica com o outro dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente produtivo, ele é importante. E, por último, influência interpessoal. Então, aqui, pessoal, essa estrutura gráfica aqui, ó, resume, sintetiza o que trata o conceito básico relacionado à liderança. Com relação a esse conceito básico aqui, tranquilo? Tranquilo, né? A gente já vem conversando bem sobre isso. Tá claro para todo mundo o conceito de liderança, né? Sim. Positivo. Sim, professor. Perfeito. Aí, pessoal, a gente chega em uma diferença, certo? Entre liderança e chefia. Liderança e chefia é a mesma coisa? Não. Me ajudem aí, qual a diferença? Vou tirar aqui. Me ajudem a entender a diferença entre liderança e chefia. O líder, ele direciona, né? Ele direciona a equipe aí pro seu melhor potencial. Perfeito. Aí eu entro em outra pergunta. Todo chefe é um líder? Negativo. Não. É consenso para todo mundo ou alguém discorda? Consenso. Consenso? Beleza. Então vamos embora. Vamos entender essa diferenciação. Então, pessoal, o que vocês falaram basicamente resume a diferença entre liderança e chefia, certo? O primeiro ponto que a gente tem que remeter é que a chefia, certo, ela está relacionada a uma posição hierárquica de autoridade formal. Então, o que seria isso? Que dentro da estrutura de cargos de uma empresa é alguém que, entre aspas, manda em mim, certo? Manda no que tange o dito popular. Então, sempre que a gente remeter ao chefe, certo? O chefe ele está relacionado primeiro, certo, a uma autoridade formal, alguém que é provido de um poder legítimo com relação aos seus subordinados. Essa é a primeira diferença entre chefe e líder, certo? Outro ponto que eu queria, antes de chegar a esse aqui, eu fiz uma segunda pergunta para vocês, né? Se todo chefe ele é um líder. Então, não, certo? O chefe ele está relacionado a essa autoridade formal. Mas como vocês reportaram, acho que foi até o Antônio que falou depois, o líder, pessoal, ele está relacionado a esse processo de condução, a esse processo, muitas vezes, de empatia, para tentar extrair o melhor dos colaboradores, certo? Ele exerce, digamos assim, a relação com aquele colaborador, com aquele funcionário, com base em algumas características que são diferentes de um chefe, certo? Então, o chefe faz com que os subordinados, os colaboradores, atinjam os objetivos cobrando em cima daquela autoridade formal. E qual é digamos assim, o objetivo máximo, o cenário ideal dentro de uma organização? É quando esse chefe, certo? Essa autoridade formal, certo? Ele consegue também ser um líder. E ao ser um líder, ele consegue, a partir
com base nessa autoridade formal que ele tem, fazer esse processo de condução da equipe. E a gente vem aqui, ó, no que o Antônio falou, certo? Então ele conduz essa equipe, pessoal, com base em algumas características, com base na capacitação, com base no conhecimento tácito, muitas vezes na experiência que ele carrega, e dentro dessa experiência que ele carrega, ele alicerça, ele consegue adentrar, por exemplo, e identificar quando o colaborador ele não está, digamos assim, motivado o suficiente, ou quando tem um dia em específico que ele não está bem, que é normal que aconteça, e ele tem principalmente a habilidade para fazer a gestão dessa equipe, para lidar com essas variáveis que norteiam o comportamento humano dentro de um sistema produtivo, dentro de um ambiente produtivo. Diferente do gerente, né? Que o gerente só alicerça, digamos assim, o seu poder de influência com base nas normas previamente estabelecidas, nas regras, nos procedimentos. Então, o ideal, pessoal, é quando esse gerente, que é alicerçado em normas e regras, na sua autoridade formal, ele consegue também assumir um papel de liderança para conduzir essa equipe. Então, retomando, o que é um gerente? O gerente é diferente do líder, essa é a primeira coisa. O gerente está relacionado, o gerente ou o chefe está relacionado à autoridade formal, certo? O líder, ele pode sim estar relacionado a essa autoridade formal, mas também não pode, né? Ele pode surgir dentro de um grupo e surgir uma liderança. Então, muitas vezes, dentro de um grupo de colaboradores, dentro de um grupo específico, de repente surge uma liderança. E aquela liderança busca, digamos assim, lutar pelos direitos daqueles indivíduos. Certo? A turma então, chama de líder nato, Juan. Isso. Então a gente vai entender um pouquinho essas nuances no que tange aos tipos de lideranças que surgem dentro dos ambientes, não só dos ambientes produtivos, né, mas de uma maneira mais ampla. Então aqui, pessoal, algumas diferenças, certo? Então, Juan, se você me permite. Com certeza, pode ficar à vontade. Até, depois te passando, tenho a palavra. Um curso que eu fiz um tempo atrás, eles trouxeram uma referência, né? O chefe é o autocrático, né? E o líder seria o democrático. Isso. Né? A gente faz essa conexão, que é exatamente o que você vai trazer aí até, né? O chefe autocrata é eu, né? Eu tomo a decisão, eu sei o que é melhor. Isso. Né? E a gente segue as regras. Isso. E a gente observa muito esse estilo de liderança, principalmente em empresas de pequeno porte. Quando são principalmente empresas de cunho familiares que crescem, né? Crescem na figura de um indivíduo, de um patriarca, de uma matriarca, aquela empresa ela prospera. E ele ou ela controla tudo dentro do processo. Então a gente vê, dentro do que a Fran falou, esse estilo, né? Um estilo de liderança, a gente pode configurar assim, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, alicerçado nesse aspecto autocrático, né? O estilo de liderança não, um estilo de chefia baseado nesse aspecto autoritário, mais autocrático. A gente vai ver as diferenças no estilo de liderança mais para frente. O Antônio levantou a mão. Ah, pois bem. A Fran já fez um pedaço que eu ia falar aí. Valeu, Fran. Não, fora que o bom líder, né? A liderança, ela é mais que ninguém é responsável por conhecer a equipe que o senhor comentou, né? Reconhecer o dia a dia de cada profissional, pô, aquele cara não tá rendendo, ele afasta do colaborador, né? Já fala que ele não tá no dia legal. E mais que ninguém, o líder, ele é o mais ideal para poder fazer substituição na equipe para continuar dando resultado sem aquele primeiro colaborador que está baqueado, né? Isso. Ele tem esse feeling, né, que a gente fala, ele tem essa percepção. E muitas vezes quando você tem uma relação com o seu colaborador que é alicerçada só na autoridade formal que você tem, você não consegue perceber essas coisas, você não consegue ter a confiança para que um colaborador chegue em você e diga assim, ó, Juan, minha situação é essa, cara. Hoje aconteceu determinada situação comigo e eu tô desse jeito aqui, entendeu? E a gente sabe que tem dia que aconteceu alguma coisa com a família, com o filho, que a gente tem essas preocupações, se a gente tem uma figura
dentro da estrutura que não dá essa abertura, como é que a gente vai, digamos assim, se sentir à vontade para adentrar, como a gente mencionou anteriormente, no processo de comunicação para reportar uma situação como essa? Então, quando tem essa abertura, então é justamente aqui, ó, está aberto a sugestões, certo? Então, ele abre a possibilidade, aberto a sugestões não é só com relação ao processo, mas é ser aberto em um colaborador chegar e conversar com ele, falar a verdade, entender, porque uma mudança que aconteceu, pessoal, que a gente remota nessa comparação, é porque quando existia, por exemplo, lá o sistema Taylor-Fordista, que alicerçou muitas empresas, certo? Alicerça até hoje. A figura aqui era da cobrança, né? Certo? Não tem essa de, não está bem, não vai trabalhar. Só que os estudos mostraram o contrário. É importante entender esse colaborador. Se você não dá abertura para que ele fale com você, para que ele externe uma situação, como é que vai ser? Certo? Então, essa abertura, entender, ter essa percepção, não é porque você só tem empatia pelo colaborador, não. É porque isso favorece a condução da sua equipe, certo? Você faz com que aquele colaborador lá na frente, muitas vezes, ele trabalhe por você. Então, vocês já devem ter passado por uma situação assim, que em dado momento do ano aconteceu uma situação extraordinária e precisou fazer uma força-tarefa. Se aquele colaborador ele não tiver com você e não comprar a sua ideia, não fizer aquilo porque ele acredita em você e porque ele confia em você, ele vai atrapalhar aquela força-tarefa. Porque ele não queria fazer uma hora extra, porque ele não queria ir no final de semana, porque ele não queria ir numa folga. Ele só está indo, certo? Porque, entre aspas, ele é obrigado a ir. Mas ao ir, se ele tem uma relação de confiança com essa liderança, certo? Ele trabalha da melhor maneira possível, digamos assim, certo? Principalmente não compromete o processo. Eu lembro uma vez, que foi até em uma turma, não lembro onde foi, que eu falei sobre essa questão de colaborador, né? Que o colaborador, quando ele quer comprometer um processo produtivo, ele compromete, certo? Então eu lembro que lá na Alpargatas, certo? Tinha uma célula produtiva, pessoal, que estava dando muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E a equipe de manutenção volta e meia fazia tudo possível. E em dado momento instalaram uma câmera assim, próximo à célula, né? A célula produtiva. A célula produtiva, acho que vocês já devem ter escutado esse termo, são pequenas unidades produtivas responsáveis por produzir um produto ou uma família de um produto em específico, certo? E lá eles faziam, à época, até um calçado Timberland, né? Vocês já devem utilizar botas também, a bota Timberland, por exemplo. Em dado momento, ela é produzida lá na Alpargatas. E foi identificado que o colaborador, ele com cabedal, com a parte superior, ele estava realizando um movimento que estava gerando comprometimento da máquina, certo? Então, por que ele estava fazendo isso? Depois descobriu-se que ele queria ser desligado da empresa, certo? A empresa não colocava ele para fora, porque ele queria ter os direitos dele e estava comprometendo todo aquele processo. Então, esse é um exemplo de que um colaborador, quando ele quer atrapalhar um processo produtivo, ele atrapalha. E atrapalha tanto o interesse próprio, quanto atrapalha quando ele não vai, por exemplo, tem sérias discordâncias com a liderança ou com a chefia, certo? A chefia, quando esse processo é baseado único e exclusivamente na autoridade formal, certo? Então, aqui só a diferença, pessoal, que o chefe, como a Fran falou, o Antônio falou, ele é muito alicerçado nessa questão do regime mais autoritário, né? No regime alicerçado nas normas, nas regras. Eu sou superior a você, então eu mando e você obedece. Então, esse estilo de condução de equipe, que até dado momento foi, digamos assim, teve sucesso, teve êxito, porque a gente não pode falar que um sistema taylorista e um sistema fordista, eles não tiveram êxito, eles tiveram êxito. Só que o contexto de trabalho, a organização de trabalho, ela mudou, certo? E ao mudar, é preciso que esse processo de condução de equipe, ele também mude, certo? E é aí que essa figura do líder, ela precisa mudar. Então, como vocês já estão inseridos dentro desse ambiente de trabalho, certo? É como eu costumo falar, o perfil de vocês,
dos estudantes da engenharia de produção aqui da UFRA, né, é um perfil um pouco diferente dos das outras instituições. Porque vocês, quando vêm para cá, ou vocês já carregam experiência profissional, certo? Uma bagagem profissional, ou vocês de imediato são inseridos no mercado, nas empresas. E quando vocês são inseridos nas empresas e vocês começam a vivenciar as situações, certo? Vocês começam a ter o feeling, né? Então, o que é ter o feeling? É entender que não é porque você tem uma autoridade formal, certo? Que você é um supervisor, que você é um coordenador, que você vai fazer com que aquele colaborador trabalhe, digamos assim, por você em todas as situações. Não. Existe um processo de convencimento, existe um processo que você precisa gerir aquela equipe para que ela caminhe e, digamos assim, caminhe com vocês, certo? E por que eu bato muito nessa tecla, pessoal? Um sistema produtivo, um ambiente produtivo, como vocês já sabem, ele não é não tem um comportamento linear. O que é um comportamento linear? Caminha sempre do mesmo jeito. De repente, em dado mês, acontece uma situação, acontece um evento extraordinário, acontece uma situação crítica, e que vocês vão precisar recorrer aos colaboradores, aos trabalhadores, para que eles exerçam atividade, exerçam a tarefa, façam uma hora extra, façam uma força-tarefa, e nesse processo eles precisam, certo, estar integrados com vocês. Porque se existir esse processo de integração, né, e se eles comprarem a ideia de vocês, esses processos extraordinários, os impactos desses processos extraordinários, certo, eles tendem a ser minimizados. Então, dentro de um curso de engenharia de produção, é por isso que a gente bate muito nessa tecla, né, de tentar sair desse estilo alicerçado única e exclusivamente na autoridade formal. Autoridade formal você já tem, você já vai ter a sua equipe, certo? Eles vão precisar responder a vocês. Mas a ideia é que, além de responder a vocês pela autoridade formal, que eles respeitem vocês como líder, né? Que eles enxerguem vocês como líder que tem vontade, que tem capacidade de conduzir aquela equipe e que, principalmente, né, tem abertura para conversar, para melhorar aquele processo. Isso é outro ponto, até que a norma, ISO 9004, né, nesses direcionamentos que ela dá para as empresas, que dê abertura ao seu colaborador. Mas você só consegue dar abertura ao seu colaborador se você utiliza um modelo de gestão ou um tipo de liderança que favorece, digamos assim, que ele se manifeste, que ele fale, que ele externe as situações, certo? A gente vai ver, pessoal, mais para frente, os tipos de liderança, e ao comentar sobre os tipos de liderança, a gente vai ver como ela pode favorecer ou não com que um colaborador fale, converse, abra as situações que estão acontecendo, promova sugestões de melhorias, certo? Então, são 8h29, eu vou encerrar a aula de hoje por aqui, certo? Nessa diferença entre liderança e chefia, acho que ficou claro essa diferença. O que eu gostei da aula de hoje, particularmente, foram as trocas que vocês trouxeram, certo? E esses conceitos, em sua maioria, vocês já dominam, certo? Implicitamente, mas quando vocês trazem as experiências